Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Fragmentado. Vamos lá? Esse filme, ele faz parte de uma trilogia do diretor M. Night Shyamalan, e esse é o segundo. Temos o Corpo Fechado, que é o primeiro, esse Fragmentado e o Vidro, que é o terceiro. Esse filme ele é de 2017 e ele está na minha lista de melhores filmes do gênero suspense. Kevin possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra 3 adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar. Esse filme ele é bastante interessante, psicologicamente falando, porque aqui a gente vai trabalhar com a psicopatia, que é o transtorno dissociativo de personalidade. Aquela pessoa que tem várias personalidades dentro dela e ela desenvolve de uma forma muito insana e ela vai trazendo à tona, e cada personalidade dessa que ela desenvolve é uma forma de se proteger do mundo. Então aqui a gente vai trabalhar com 3 personalidades diferentes, que é o Kevin, que tem esse transtorno dissociativo, a doutora Fletcher, que cuida dele, e a Casey, que é uma das meninas sequestradas. E eles são apresentados como os personagens enigmáticos, espertos e imbatíveis. Enquanto o filme vai passando, a gente vai percebendo vulnerabilidade no olhar de cada um deles. Esse filme, então, é sobre pessoas traumatizadas, mas também sobre pessoas vulneráveis. Eu vou começar falando da doutora Fletcher, que é a psiquiatra do Kevin. Ela trata ele e tenta conviver com esse transtorno dele, tentando fazer ele conviver em sociedade. Só que aqui a gente percebe um pouco da falha da profissão, por conta que ela trata ele de uma forma muito maternal, e a gente percebe que a qualquer momento ele vai explodir. Então ela tenta lidar com essas personalidades dentro dele, mas eu acho que ela não explora de uma forma convincente, de uma forma certa, e acaba que isso vai desencadear uma outra personalidade, que é aquela agressiva, que é a última, que é a besta. E é interessante porque a gente percebe que a própria doutora sabe que ele vai surtar a qualquer momento, que ele pode ali desencadear uma personalidade brutal, uma personalidade agressiva, e ela, assim, eu não vejo uma abordagem mais dinâmica, uma abordagem mais precisa para lidar com isso, e ocorre, né, o que acontece no final, que isso acaba prejudicando mais ainda o Kevin. E a gente percebe o olhar do Kevin, que ele está convivendo, tentando conviver com essa doença, e ele vai desencadeando essas personalidades, e cada personalidade é como se fosse um escudo do mundo para ele. Então é uma forma que ele tem de lidar com os problemas que ele tem. Então o último, então, que é a besta, que é aquela personalidade extremamente forte, extremamente louca, agressiva, para tentar proteger ele dos próprios medos. A Casey, ela também está aqui nessa questão de uma pessoa traumatizada, totalmente vulnerável. Desde o início do filme é passado que essa personagem, ela tem problema, e desculpem o trocadilho, mas ela é uma pessoa cheia de cicatrizes, literalmente. Então ela é totalmente antissocial, ela é tímida, ela tem os seus problemas, os seus traumas, e ela não consegue lidar com a sociedade. E aí, o que acontece? Quando o Kevin sequestra ela, é como se ele estivesse enxergando ela. Ele até fala, né? Você é diferente de todo mundo. Então, ele pegou uma afeição por ela justamente por isso, por conta que ela entende o problema que ele está passando, que são os traumas, os medos e a vulnerabilidade que eles têm dentro deles. E é como se eles vivessem naquele mundo de dor e de sofrimento o tempo todo. Ela, no caso, se automutila, e ele tem esse transtorno que ele vai trazendo, né, outras personalidades para tentar tirar a dor, poder amenizar o que eles estão sentindo dentro deles.
Uma das personalidades do Kevin é o Dennis. A gente percebe que ele é um maníaco sexual, principalmente porque tem uma cena em que ele, né, quando o Kevin captura essas 3 meninas, ele fala que as meninas têm que tirar as peças de roupa. Só que eu acho que o diretor Shyamalan tomou muito cuidado com isso, então ele tentou não objetificar as meninas, e mais para tentar mostrar essa questão das personalidades, da diferença. Então a gente está lidando com uma criança, a gente está lidando com um maníaco sexual, a gente está lidando com uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. Então aqui são diversas características, diversas personalidades, e eu acho que o diretor conseguiu sim trabalhar isso de uma forma leve, se a gente pode dizer assim, no sentido que não prejudicou, não objetificou nada e conseguiu mostrar o que ele queria realmente. Aqui também a gente trabalha muito com a questão do abuso sexual infantil, tanto no caso da Casey como do Kevin. Então a gente percebe que tem algum processo ali, alguma coisa que aconteceu na infância deles. E esse filme, eu acho que ele consegue trabalhar super bem tudo isso, ele consegue trazer de uma forma muito interessante, e ele consegue construir essa zona de suspense, então, seja na questão do roteiro, seja na questão do cenário. A gente tem bastante cenários sombrios aqui, temos essa cena que se passa dentro dessa casa, que ele prende as meninas, a cena em que ele acaba matando as meninas, a questão também das atuações, que são incríveis. Eu falo que eu fiquei muito chateada, porque eu acho que o James McAvoy merecia muito receber um Oscar por conta desse filme, porque ele tá insano aqui. Eu acho que é uma das melhores atuações do ator, eu sou fã dele, e eu acho que aqui ele conseguiu trazer à tona tudo que precisava trazer. Então, assim, você imaginar um ator fazer aí 5, 6, 7 personagens diferentes no mesmo filme, e ele consegue fazer uma coisa que eu achei impressionante, que é a transformação de uma personalidade para outra. Então, o momento que ele é o Kevin, que ele passa a ser o Dennis, que ele passa a ser a outra personalidade, e o McAvoy trouxe isso de uma forma muito perfeita. Então eu acho que o ator, assim, tá na sua melhor fase com esse filme. Ele esteve, né, porque esse filme é de 2017. Então eu acho que ele conseguiu captar toda a essência necessária do personagem, de todas as suas personalidades. A Casey, que é a Anya Taylor-Joy também, ela conseguiu trazer essa personagem que está em sofrimento, que está em conflito. Ela se automutila, né, por conta dos seus problemas, dos seus traumas e seus medos. E ela trouxe também isso aqui de uma forma brilhante, única. E eu acho que a dupla, quando eles estão juntos, né, que é o McAvoy e a Joy, eles conseguem trazer cenas muito pesadas, no sentido assim, psicologicamente falando. Então são duas pessoas ali totalmente vulneráveis, fragilizadas, tentando sobreviver ao mundo. E eu achei que foi muito bem feito, muito bem executado, foi muito bem explorado esse momento, a todas as cenas. E o interessante aqui também, porque quando a gente lembra dos filmes do Shyamalan, do diretor, ele é conhecido, brincadeiras, né, como Kinder Ovo, que todos os filmes dele tem uma surpresinha no final. Então quem lembra O Sexto Sentido, Corpo Fechado, aqui ele fugiu um pouco desse foco, então a gente não tem aquele plot twist no final, mas a gente tem um desfecho muito interessante que conseguiu abrir as portas para o próximo filme, que foi o Glass, Vidro. E curiosidade sobre o filme, vocês sabiam que o Kevin, que é o personagem do McAvoy, ele é baseado numa pessoa real? O protagonista do filme é inspirado em Bill Milligan, um homem que cometeu crimes graves e foi diagnosticado com diversas doenças psicológicas, além da existência de ao menos 24 personalidades convivendo no mesmo corpo. A princípio, o diretor chamou Joaquin Phoenix para fazer o filme no lugar do James McAvoy, mas por conta de desencontros na agenda do ator, eles acabaram chamando James McAvoy, que na minha opinião foi perfeita essa escolha. O James McAvoy acabou sofrendo um acidente nas filmagens. Tem duas versões aí da história. A primeira é que ele tinha que dar uma porrada na parede e ele acabou errando a parede, que ele tinha que socar uma delas, que era a própria, para ele não se machucar, e ele acabou dando um soco numa parede de uma porta de metal. Outras pessoas falam que ele estava insatisfeito com o próprio trabalho e acabou dando um soco nessa porta. E a trilogia em si também é muito boa, então a gente tem Corpo Fechado, temos Fragmentado e Vidro. Depois eu vou trazer
uma resenha dos outros 2 filmes para vocês. E eu acho que funciona muito bem, principalmente dos 3, para mim, o melhor é o Fragmentado, que eu acho que esse filme, como eu falei, ele consegue captar toda a essência necessária de um filme de suspense, ele consegue trazer a claustrofobia, ele consegue trazer o medo, ele consegue trazer a ansiedade, então ele trabalha aí com diversas emoções no filme, então a gente consegue pegar tudo isso. E a questão do elenco maravilhoso também, que consegue trazer essa questão do suspense, do medo, do desespero, e não é à toa que ele tá na minha lista de melhores filmes de suspense. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 10. Esse é um filme que eu super indico para quem é fã de suspense. Eu acho que ele é um filme muito bem elaborado, muito bem montado, em todos os seus aspectos. Como eu falei, né, ele consegue trazer desde um cenário claustrofóbico a uma atuação insana que vai te causar agonia, medo, desespero. E tudo aqui funciona, o roteiro também está muito incrível. E eu acho que o Shyamalan conseguiu pensar nos mínimos detalhes para trabalhar com esse transtorno dissociativo de personalidade. Então, psicologicamente falando também, eu achei um filme muito incrível, muito bem explorado. Essa questão do psiquiatra com seu paciente, a questão dele se identificar com uma pessoa que está passando por um processo de dificuldade, de medo, de vulnerabilidade. Então, ele consegue trazer tudo muito bem aqui. Fragmentado está disponível em algumas plataformas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Fragmentado ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!